Vamos lá, oitavo ano. Então hoje a gente vai começar a nossa aula corrigindo a nossa parada obrigatória da página 46 e 47. Então essa atividade ela foi solicitada na aula anterior, ou seja, na aula da semana anterior. E nós vamos agora fazer a correção dela. Essa parada obrigatória ela é composta de 3 questõezinhas aí sobre juros simples. Então, observe o seguinte, pessoal. Vamos lá. O que é que nós temos aí na primeira questão, ou seja, questão 18. Na questão 18, ele diz o seguinte: João guardou 15 mil reais durante um trimestre em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Que valor ele recebeu ao final do trimestre? Então, pessoal, no problema é fundamental que nós conseguimos, certo, encontrar, certo, as informações básicas, certo, para a gente separá-las e o que é realmente que ele está querendo, o que é que ele pede, certo? Eu tenho que entender esse comando da questão. Observe que ele diz, certo, que valor ele recebeu ao final do trimestre. Pessoal, quando ele diz qual é o valor, é o montante final que ele recebeu, certo? Ou seja, esse montante vai ser o quê? O capital que ele guardou, que é os 15 mil, certo? Mais os juros que isso forneceu. Então, observe o seguinte: primeiro passo, vamos tirar todas as informações do problema. Então, observe aqui que nós temos, eu já separei aqui para vocês o seguinte, ó, o capital, que foi o que ele guardou, certo? Esse capital é de 15 mil reais. A taxa, lembrando que a taxa ela é representada pela letra I, certo? E não pela letra T. T significa tempo, certo, pessoal? O I, então, é a taxa percentual, que é, do caso, 6% ao mês. Então, está aqui 6% AM ao mês, certo? O tempo, observe bem que ele fala aí que o tempo é um período de um trimestre. Então, trimestre são 3, certo, pessoal? Então, por isso que meu tempo aqui, ó, está em 3 meses aqui. E aí, na verdade, eu quero descobrir, primeiro, eu quero saber o montante. Para mim saber o montante, eu tenho que ter capital e juros. Aí eu só tenho um capital, então eu quero o quê? Eu quero descobrir os juros, certo, pessoal? Então, primeira parte é isso aqui, certo? E aí, vamos lá. Para achar os juros, o que é que nós fazemos? Nós vamos usar aquela formulazinha, certo? Que é C, ou seja, capital, vezes I, que no caso o I é a taxa, vezes T, que no caso T é tempo. Tudo isso dividido por 100. Então, primeiro a gente vai calcular os nossos juros para depois, certo, a gente achar o montante, porque o montante é a soma do capital com juros. Aí observa o seguinte: quando eu coloco a fórmula, eu já coloquei aqui todas as informações que nós tiramos de dentro do problema. Aí nós vamos substituir essas letras, certo? Capital, ou seja, o J é os juros que nós estamos procurando, C, capital, I é a taxa e T é o tempo. Então vamos lá. Substituindo aqui, a gente vem para cá. Então observa o seguinte, ó. Eu tenho 15 mil, certo, pessoal? Nós temos aqui 15 mil vezes o I. O I é quem? 6 vezes 6, que multiplica o T. Quem é T? Certo? É o nosso tempo aqui, que é 3, certo? Dividido por 100. Observe uma coisa aqui, certo? Ó, tudo isso multiplicado dividido por 100. Então eu posso cortar aqui embaixo 2 zeros do 100, certo? E corto lá em cima 2 zeros do 15 mil. Então eu fiquei simplesmente com isso aqui, ó,
150, certo? Vezes 6, vezes 3. Então aqui vai dar, certo? Multiplicando aqui, 6 vezes 5, 30, então 6 vezes 1, 900, não é isso? Então temos 900 vezes 3. Então primeiro, eu multipliquei, certo? 150 vezes 6, então deu 6 vezes 0 aqui dá 0, 6 vezes 5 dá 30, vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. E 900 agora vezes 3 é igual, 3 vezes 9 aqui eu multiplico, 9 vezes 3, 27. E acrescento os dois zeros do 900. Então, só de juro rendeu 2.700. Só os juros, certo, pessoal? Mas ele não quer saber o juro, ele quer saber que valor ele recebeu ao final desses 3 meses. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós iremos agora calcular o nosso montante. Esse montante, ele é dado pelo capital mais os juros, certo? Então, montante é igual capital mais o juros, onde o nosso montante vai ser, o capital é quanto? 15 mil, certo? Nós temos 15 mil de capital, mais 2.700 de juros. Pessoal, tranquilo? Então, o meu montante será 15 com 2.000 ali, vai dar 17.700 reais, certo? Então, no final do trimestre, ele vai receber esse valorzinho aqui, 17.700. Bem tranquilo isso aí, não foi? Pronto. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aí, mas é aquela coisa. Primeiro, leiam o problema, certo? Identifiquem as informações, separa, você tira todas as informações, coloca a formulazinha aí, substitui e aí resolve as operações, certo, pessoal? Então, vamos lá. Na questão 19, certo? Ela vai ser um pouco mais chata aí, mas observe o seguinte, o que é que ele diz aí na questão 19? Em uma loja, um aparelho de TV é vendido com as seguintes condições. Aí nós temos Smart TV LED 46 polegadas HD. À vista ela fica no valor de 2.000. Ou você pode dar uma entrada, certo? Que aí no caso você vai parcelar. Você vai dar uma entrada de 1.100 e a segunda parcela, ou seja, um mês após, 30 dias após a compra, mais outra parcela de 1.100. Então observe que, o que foi que ele fez? O preço à vista é 2.000. Quando você vai pagar em duas parcelas, ele vai cobrar 1.100 cada uma. Isso quer dizer que o preço a prazo ele já vai para 2.200, certo? Então vamos lá, tirando as informações aqui, ó. Então eu coloquei aqui o preço de à vista, certo, pessoal? Que é 2.000. E eu tenho aqui o preço de a prazo, que é 2.200. Ou seja, a diferença de 2.000 para 2.200 vai dar o quê? 200 reais. Ou seja, esses 200 reais corresponde ao juro, certo? Mas observe o seguinte, olha a pergunta final. Qual é a taxa de juros aproximada? Certo, pessoal? Se ele pergunta qual é a taxa de juros aproximada, é porque essa conta ela não vai ser exata, certo? Ela vai dar um número decimal aí aproximado, cobrada nesse financiamento. Então observe o seguinte, vamos lá. Eu já coloquei aqui o preço à vista, o preço a prazo. A diferença do preço à vista para o preço a prazo é 200 reais. Ou seja, esses 200 reais que você vai pagar a mais, ele corresponde ao juros, certo? Porque eu vou pagar duas parcelas de 1.100. Se eu somar 1.100 mais 1.100 vai dar 2.200. Pronto. Aí o que é que nós iremos fazer para a gente descobrir essa taxa? Primeiro, se você vai comprar e vai dar 1.100 de entrada, então esse juro ele não vai ser cobrado em cima dos 2.000, ele vai ser cobrado em cima do restante que ficar, certo, pessoal? Do restante que você vai ficar devendo. Então isso aí é que vai ser o juro, vai ser cobrado em cima dele. Então o que foi que nós fizemos aqui? Eu peguei o preço de à vista, coloquei aqui até detalhado para vocês entenderem. Esse AV aqui quer dizer à vista, a P quer dizer a prazo.
Então eu peguei o preço de à vista e descontei a primeira parcela, porque você pagou no ato da compra a primeira parcela. Então, o preço de à vista era 2.000, você pagou 1.100, então está restando pagar 900, certo? 900. Eu tenho que saber qual foi a taxa percentual que deu, que foi cobrada em cima de 900, que vai render R$200 de juros, certo? Então eu tenho que saber qual é a taxa percentual, a taxa que é representada por I, que eu coloquei aqui em interrogação, porque é isso que a gente está querendo saber, procurando. Então observe que a taxa ela vai ser cobrada em cima de 900 e os juros é de R$200. Eu quero saber qual foi a taxa que foi cobrada, que me rendeu esse juro de R$200. Agora observe o seguinte. Então nós temos aqui, eu peguei o preço a prazo, certo? O preço a prazo e, certo? Diminuído o preço à vista. Então nós temos aqui o seguinte, qual é a diferença do preço a prazo para o preço à vista? É de quanto? R$200, porque a prazo é 200 e a vista é do 2.200 e a vista 2.000. Então, a diferença entre o preço a prazo e o preço à vista é de R$200. Pronto. Então, o que eu tenho que saber é o seguinte, eu vou chamar essa taxa percentual, certo? Essa taxa percentual que nós estamos procurando, eu vou chamar ela de X. Se eu não sei qual ela, vai ser X, certo? Eu quero saber, X% de 900 é igual a 200, certo? Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Ora, esse DI, ele funciona como se fosse uma multiplicação, certo, pessoal? Então, eu quero calcular X% de 900 para encontrar esses juros de 200. Então, X% é a mesma coisa que eu transformar em fração, vai ficar X sobre 100. Tranquilo? Então, X%, X sobre 100. Eu já falei para vocês e nunca é demais repetir. Em matemática é uma multiplicação. Então eu tenho X sobre 100 vezes 900 é igual a 200. Certo? Pronto. Observe o seguinte. Se eu quiser colocar essa parte todinha aqui, X vezes 900 dividido por 100 em uma fração só, eu posso, certo, pessoal? Aqui eu faço o seguinte, eu corto 2 zeros do 900 e vou cortar 2 zeros do 100. Isso quer dizer que eu vou ficar só com X vezes 9, e X vezes 9 é 9x, certo? Que é igual a 200. Pronto. O 9 que está multiplicando vai passar o quê? A dividir, né? X é igual 200 dividido por 9. Observe que se você dividir 200 por 9, essa conta ela não vai dar exata. Mas observe o seguinte, nós temos 200 dividido por 9. Então aqui nós temos 20 dividido por 9 é igual a 2. 2 vezes 9, 18, para 20 falta 2, baixo 2, baixo 0, então vai ficar 20. Dividido por 9 é igual a 2. 2 vezes 9, 18, para 20. Observe que não tem mais número para você baixar, certo? Não tem mais número para você baixar. Então o que é que você vai acrescentar? Um zero e uma vírgula. Só que aí, pessoal, então vai dar 2 de novo e aí vai continuar. Então observe que aqui vai dar uma dízima periódica, certo? Então eu já posso parar por aqui. A primeira casa decimal eu já posso parar. Isso quer dizer que, como eu estou calculando a taxa e a taxa em porcentagem, isso quer dizer que a minha taxa, certo, corresponde a 22,2%. Pronto, aproximadamente, certo, pessoal? Então ele foi bem claro aí quando ele perguntou, qual é a taxa de juros aproximada? Então, 22,2%, certo? Tranquilo até aí? Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. A terceira questão aqui, que é a questão de número 20, aí diz o seguinte:
Cuidado com essa também, viu? Ó, um capital é aplicado a juros simples, a taxa de 10% ao mês. Quanto tempo no mínimo, aí a gente está querendo saber o tempo, viu pessoal? Quanto tempo no mínimo ele deverá ser aplicado para que seja possível resgatar, olhe bem, o triplo da quantia aplicada? Complicou, foi gente? Então vamos lá. Primeiro, ó, eu estou trabalhando aí a questão do tempo. Então, o tempo é o que a gente vai procurar aí. Observe que eu não sei qual é o tempo, ele me deu simplesmente nesse problema, ele só me deu a taxa, que é 10% ao mês. Aí eu não sei qual é o juro e nem sei também qual é o capital. Então, observe o seguinte, que dentro desse problema, certo? Eu não sei nem quem é tempo, nem quem é o juro e nem quem é o capital. Então, pessoal, não dá para mim usar aquela formulazinha dos juros, ou seja, juro é igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Então, eu vou ter que usar a formulazinha do montante. Aí você pode perguntar o seguinte, mas a formulazinha do montante não é capital mais juros? Certo, uma delas, certo? Porque se a fórmula do montante é capital mais juros, se eu não tenho nenhum capital nem um juro, como é que eu vou usar o C mais o J? Ou seja, esse capital somado com juros. Então, pessoal, tem essa outra formulazinha aqui do montante, ó, certo? Onde M, que significa o montante, é igual capital vezes, aí eu abro um parênteses, um mais o I, que é a minha taxa, vezes o T, que é o tempo. Pronto. Então vamos lá, usando essa formulazinha aqui agora. Ora, veja uma coisa. Eu na aula passada, certo, falei para vocês que essa taxa de 10%, essa taxa a gente pode usar em forma de número decimal ou fracionário, certo? Então vamos lá. Primeiro, esse montante, observe que no problema ele diz que esse montante você tem que resgatar o triplo da quantia aplicada. Ou seja, eu apliquei um capital. Como eu quero receber o triplo, esse M, que é o montante, eu vou substituir ele pelo triplo do capital. E quem é o triplo do capital? 3C. Se eu não sei qual é o capital é C. O triplo de C, 3C. Então eu vou substituir o M por 3C. E aqui eu vou continuar. Ó. É igual C que multiplica, certo? Então aqui não precisa pressa para fazer isso, é só vocês irem fazendo passo a passo. Esse 1 que não dá para somar aqui com nada, certo? Mais esse I, que é a taxa de 10%, e se eu transformo esse 10% em número decimal, certo, pessoal? Se eu transformar em número decimal, ele vai me dar 0,1. Então esse I, eu vou substituir ele pelo número decimal 0,1, certo? E esse T, que é o que eu estou procurando, eu vou manter ele aqui, certo? Então dentro do parênteses lá vai continuar, certo? Só vamos substituir o I pelo número decimal 0,1, onde esse 0,1 corresponde a 10%. Então vamos lá. Observe o seguinte. Olha, eu tenho 3C aqui no primeiro membro e tenho um C no segundo membro. Eles são chamados aqui de termos semelhantes. Então, se eles são termos semelhantes, eu posso juntar um com o outro, posso colocar eles, certo, no mesmo membro. Então, o que é que eu faço? Esse C que está no segundo membro multiplicando esse parêntese, eu jogo ele para o primeiro membro com a operação inversa. Multiplicação é quem? Divisão. Então eu pego aqui, ó, e coloco 3C dividido por C. Certo? Pronto. Ele já vai sumir daqui, do segundo. E aqui eu já vou tirar esse parênteses, vai ficar assim, ó, 1 mais 0,1 vezes T. Aí você pode perguntar o seguinte, por que eu não somei 1 mais 0,1? Pessoal,
nós aprendemos em expressões numéricas que nós temos umas regras a serem seguidas, não é isso? Como é que eu tenho aqui dentro de um parêntese, eu tenho adição e multiplicação, e eu vou fazer primeiro a adição, né? Isso jamais, certo, pessoal? Então, por isso que eu não posso somar, porque aqui eu tenho uma multiplicação primeiro para fazer. Então, primeiro, se eu for fazer, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, correto? Então, por isso que eu não somei 1 mais 0,1. Continuando aqui, ó pessoal, aqui eu tenho uma fração 3c dividido por c, e fração a gente sabe que é o que? Divisão. Então, isso quer dizer que eu posso cortar esse c aqui em cima com o c que está embaixo. Sobrou quem aqui? 3, não é isso? Só sobrou 3. É igual, certo? Vamos passo a passo. 1, repete aqui ao segundo membro, certo? Vezes t. Então ficou lá no segundo membro normal, né? Tá, continua a mesma coisa, ó. 1 mais 0,1 vezes t. Agora observe o seguinte, pessoal. Esse 1 que está aqui, certo? No segundo membro, ele é positivo. Então eu posso no segundo membro, então eu posso trazer ele para o primeiro negativo. Então vai ficar 3 menos 1, que é igual. A multiplicação ele vai continuar lá normal, 0,1 vezes t. Ó, observe que esse 1 que está aqui adicionando no segundo membro, eu passo ele para o primeiro membro, certo? Com sinal trocado. Observe que a letra, é como se eu tivesse deixado isolado a letra no segundo membro normal. Eu posso deixar a letra no primeiro membro ou posso deixar a letra no segundo membro. Isso é um que você achar mais fácil. Por que eu faço isso, pessoal? Porque, ó, se você passar a letra para o primeiro membro, certo? Tudo isso a gente já deve ter uma noção, certo? E a gente usar os caminhos, os atalhos, né, pessoal, da matemática. Observe o seguinte, a letra aqui está positiva, então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou mantê-la no mesmo membro aqui, no segundo membro, porque ela vai continuar positiva, certo? Se eu transformar ela, ou seja, mas quando eu aprendi equações, falava sempre que a letra era no primeiro membro. Pessoal, aquilo ali é só para a gente aprender o passo a passo. Depois eu posso mexer com essa equação do jeito que eu quero. Posso botar as letras em qualquer membro que eu quiser, onde eu achar mais conveniente, mais fácil para mim. Então, veja só. Se a letra está no segundo membro positivo, eu vou manter ela aqui positiva. Porque se você passar essa letra para o primeiro membro, ele vem com sinal trocado, não é isso? Sinal trocado. E aí você trabalhar com incógnita, com essa letra negativa, lá no final vai ter aquela multiplicaçãozinha por menos 1, que nem sempre a gente vai lembrar lá no final. Então aqui, ó, você trabalha direitinho. O resultado que deu aqui da letra, certo? No segundo membro, é o mesmo resultado que vai dar com ela aqui no primeiro membro. Vamos lá. Observe que agora que eu faço, ó, 3 menos 1, 2, que é igual. Vou manter aqui a minha multiplicação, 0,1, que multiplico por t. Pronto. Agora observe o seguinte, esse 0,1, ele não está multiplicando por t? Se ele está multiplicando, ele faz o que? Ele passa a dividir. Então, pessoal, aqui eu faço 2, eu trago esse 0,1 para cá, então vai ficar, ó, 0,1, que é igual a t. Observe que o t sempre eu vou lá deixando aqui, ó, no segundo membro. O valor de t que deu aqui no segundo membro é o valor que vai dar lá no primeiro membro. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui, ó? No final, esse 0,1 que está multiplicando o t, ele está no segundo membro multiplicando, ele não passa para o primeiro membro. Quando a gente troca de membro com a operação inversa, ele vai passar para o primeiro membro dividindo. E aí, vocês devem estar achando aí, certo? Complicado, porque está fazendo uma divisão por números decimais. Então, pessoal, observe o seguinte, essas divisões eu vou ter da seguinte forma.
eu tenho um número inteiro, que é o 2, que está sendo dividido por um número decimal. Eu tenho um número inteiro dividido por um número decimal. O que é que a regrinha diz? Primeiro passo, nós temos que tirar a vírgula do número. Ah, mas eu vou chegar aqui e apagar essa vírgula do nada? Não. Para tirar a vírgula, nós temos que igualar as casas decimais. Simples. Eu tenho uma casa decimal após a vírgula. Eu acrescento um zero aqui, certo? No 2. Então, era 2, ele vai ficar 20. Aí como se eu tivesse aqui, ó, 20 dividido. Como eu igualei aqui, eu vou tirar esse zero da frente aqui, que não vai adiantar mais nada para mim. É como se eu tivesse 20 dividido por 1. Certo? Então, ó, iguala as casas decimais e tira a vírgula. Para tirar a vírgula, eu tenho que igualar as casas decimais. Então, eu fiquei 20 dividido por 1, que é igual a 20. Ou seja, o meu T é igual a 20. Certo? O meu T é igual a 20. Isso quer dizer que T significa tempo, então nós temos aqui o que? 20 meses. Certo? Tranquilo? Pronto. Essa foi a nossa correção. Certo, pessoal? Então, essas 3 questões aí que foi a correção nossa aí. E a gente vai seguir em frente aí, viu? Vamos lá, oitavo ano. Então, vamos dar continuidade, certo? Só que agora a gente vai mudar para as nossas equações e sistemas. Um conteúdo que nós já vimos no 7º ano. Então, a gente aqui vai fazer uma breve revisão, certo? Para continuar o conteúdo. Então, pessoal, o que diz aí? Na página 58 do módulo de vocês. Ó, equações e sistemas. Equações polinomiais do tipo ax é igual a b. Equações polinomiais do tipo ax é igual a b com a, b pertencendo, certo, pessoal? Isso aqui, ó, isso aqui quer dizer pertencendo, esse sinal aqui, certo? Esse símbolozinho aqui é de pertence. Então, ó, AB pertencendo ao conjunto dos números reais. O que é isso? Isso quer dizer que a gente pode encontrar solução dentro desse conjunto dos números reais, certo? Número decimal, certo? Dízima periódica, números que não têm raiz quadrada, certo? E aí todos esses conjuntos que são chamados o conjunto dos números reais, que é a junção do conjunto dos números racionais com os irracionais. E aí, juntando eles dois, deu o conjunto dos números reais. Então, a gente vai trabalhar dentro desse conjunto dos números reais, certo? E ele diz aqui, ó, A tem que ser o quê? Diferente de zero. É claro, porque se eu tenho AX e aqui for zero, então esse termo aqui vai ficar nulo. Então, 0x é nulo, certo? Então, observe que quando eu tenho A diferente de zero, é porque o A não pode ser zero. Ou seja, esse número que vem acompanhado da incógnita, certo? Ele não pode ser zero. Então, observe que, vamos lá, continuando aí, nós temos o seguinte, ó, porque, ó, são equações do primeiro grau, certo, pessoal? Isso aqui é uma forma geral de uma equação do primeiro grau. Por que que ela é uma equação do primeiro grau? Porque a incógnita x, o expoente dele aqui é 1. É por isso que ele é chamado primeiro grau, certo? Se por acaso eu tiver ax ao quadrado, aí já é segundo grau. Ax ao cubo, terceiro grau, certo? Então, observe que resolver a equação é encontrar o valor de x que torna a equação verdadeira, né? Então, o que é que eu faço? Digamos que eu tenho x mais, digamos que eu boto aqui, x mais 5 é igual a 8. Então, qual é o número que eu devo colocar no lugar do x para tornar essa equação verdadeira? O 3, não é isso? Porque se eu fizer 3 mais 5 é igual a 8. Então, esse 3 é que vai tornar essa equação verdadeira, certo, pessoal? Ó, no exemplo 1 mesmo, vocês têm aí o seguinte: o preço do litro de gasolina em um determinado posto equivale a R$ 4,95. Maria Luísa abasteceu seu carro nesse posto e pagou apenas com abastecimento R$ 227,70.
Quantos litros de gasolina deram? Então observe, pessoal, que nesse exemplo ele tem o preço do litro da gasolina, que é R$ 4,95, e lhe deu o valor que ela pagou ao abastecer esse carro, certo? Mas ele não disse a quantidade de litros que ela colocou. Então o que foi que nós fizemos? Ele quer saber quantos litros esse número, certo? Esse valor, certo? Vai corresponder. Então eu tenho que encontrar um número, certo? Eu tenho que encontrar um número que, multiplicado por 4,95, dê 227,70. Ou seja, eu não sei qual é a quantidade de litros. Então, se eu não sei quantos litros, eu vou representar essa quantidade de litros por X. Então, vai ser incógnita, que eu tenho que descobrir o valor dessa incógnita, certo? Que eu tenho que descobrir. Então, o que é que eu vou fazer? Como é 4,95 o litro, eu vou multiplicar 4,95 vezes X, que é igual a 227. Ou seja, esse X representa o quê? A quantidade de litros. Então, isso quer dizer que se esse 4,95 está multiplicando X, ele vai passar a dividir. Então, X é igual. Aí eu tenho quem? 227, certo? 227,70, que foi o valor, certo? Dividido por 4,95, ele vai me dar a quantidade. Isso quer dizer, pessoal, que aqui, ó, número decimal dividido por número decimal. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Então isso aqui eu posso tirar a vírgula, porque as casas decimais já estão iguais. Então eu tiro a vírgula aqui e vai ficar 227, ou seja, 22.770 dividido por 495. E aí dividindo 22.770 dividido por 495, X é igual a 46. Ou seja, 46 litros de gasolina, certo, pessoal? Então, esse 46 corresponde à quantidade de litros que foi colocado. Então, se eu pegar 46 multiplicar por 4,95, eu vou encontrar 227,70, certo? E aí, vamos ver agora como é que funciona esse conjunto universo. Esse conjunto universo, ele diz aí, ó, o conjunto universo, que ele é representado pela letra U, de uma equação é o conjunto de todos os valores que a incógnita pode assumir. No exemplo acima, que foi esse exemplo 1 aqui, observe que o conjunto universo é igual a quê? O que isso quer dizer, pessoal? Que o nosso conjunto universo, certo? Ele pertence ao conjunto quê? O conjunto dos números racionais, certo? Que foi esse 46, ou seja, esse 46, ele é um número natural, porque ele indica quantidade, certo? De litros, ele é um número natural. Ele é um número inteiro, que é 46, não é 46, alguma coisa, então ele é um número inteiro. E, consequentemente, ele é um número racional, que é representado pela letra Q. Ou seja, dentro do conjunto universo, o número que torna verdadeira essa equação, ele está representado pelo conjunto Q, certo? Tranquilo? Então, observe que ele diz, pois X só pode representar um número racional, que no caso é esse, 46, que é o conjunto dos números racionais. Veja só agora nesse outro exemplo aí sobre o conjunto universo. No estojo de Roberto havia 12 canetinhas hidrocor. Sua avó lhe deu mais algumas, de forma que Roberto ficasse com uma quantidade que equivale ao quádruplo das canetinhas dadas por sua avó. Quantas canetinhas sua avó lhe deu? Ora, eu só sei que Roberto tinha 12 canetinhas, certo? Então, Roberto tinha 12 canetinhas. A avó dele deu mais algumas, que essas algumas aqui, certo? A gente não sabe quantas ela deu, então a gente vai representar por X, certo? Só que ele diz aí o seguinte, ó, que essa quantidade equivale ao quádruplo de canetinhas dadas por sua avó. Então, o que foi que eu fiz? Ó, ele tinha 12 canetas, somada com o número de canetas que sua avó deu, que foi o X,
certo? Ele diz equivale é igual ao quádruplo de quem? De x, que é quem? 4x. Organizando aqui nós temos quem? 12. Vamos colocar aqui as letras para o segundo membro, porque fica melhor para a gente trabalhar. Então vai ficar 4x, esse x está positivo no primeiro, ele vai passar negativo no segundo, certo? E aqui vai ficar 12, que é igual 4x menos x vai ser o que? 3x. O 3 está multiplicando, ele passa a dividir. Então vai ficar 12 dividido por 3, x é igual a 4, certo? Ou seja, esse 4 ele representa, certo? Então, esse 4 representa o conjunto do universo, porque esse 4, certo? Ele torna verdadeira a equação. Observe o que ele diz aí, ó. Observe que o conjunto universo representado por U para x é dado por U é igual. Aí observe, pessoal, que vocês têm isso aí, ó, essa nomeação aí, ó. U é igual, certo? Aí ele colocou aqui, ó, abra um parênteses aí, x, lembrando que esse ezinho aí é pertence, viu? Pertence a n, aí tem um asteriscozinho aqui. Pronto. O que isso significa? O conjunto universo, certo? Ele é representado por x, certo? Onde x pertence ao conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, certo? O zero não faz parte desse conjunto. Quando ele diz conjuntos naturais não nulos, eu tiro o zero de dentro do conjunto. Então, x, esse 4, ele pertence ao conjunto dos números naturais não nulos, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aí, agora nós temos aí equações polinomiais do tipo ax ao quadrado é igual a b. Então lembrando, quando eu escrevo ax ao quadrado é igual a b, observe que o expoente de x é 2. Então, isso aqui já me dá uma equação do segundo grau. Então, a equação ela é nomeada pelo expoente da incógnita, certo, pessoal? Então, como x aqui é o quadrado, x é 2, então eu tenho uma equação do segundo grau. Então, veja só. Aí a mesma coisa aqui também, ó. Ax ao quadrado é igual com AB pertencendo ao conjunto dos números reais e A tem que ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, vai ficar 0x ao quadrado, então esse termo vai anular. Então, o A, certo? O número que acompanha a incógnita está elevado ao quadrado, ele tem que ser sempre diferente de zero. Vamos ver um exemplo aí, ó. Luciana utilizou ladrilhos quadrados idênticos para cobrir uma parte de seu banheiro, que tem 5.472 centímetros quadrados de área. Sabendo que ela utilizou exatamente 38 ladrilhos, certo? Todos inteiros, sem recortes, qual é a medida do lado de cada ladrilho utilizado por Luciana? Observe que ele colocou aqui, ó, a nomenclatura aqui, dizendo o seguinte, que o conjunto universo, ele está dentro da seguinte forma aqui, ó. X, pertencendo ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior que zero. Vamos lá ver o que é que isso quer dizer. Ó, o valor que nós encontrarmos para x, certo? Tem que ser dentro do conjunto dos números reais. Ele pertence ao conjunto dos números reais. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que esse valor de x, ele tem que ser maior que zero. O que isso quer dizer? Que o valor de x tem que ser um número positivo, não pode ser negativo. Continuando aí. Então, observe que vocês têm aí, certo? Um ladrilhozinho aí, um desenho de um ladrilhozinho aí quadrado, onde ele mede x por x, certo? Ou seja, x por x centímetros, né? Então, o lado aqui está medindo isso. Certo? Aí observe o que ele colocou aí. Observe que no problema ele disse que ela utilizou 38 ladrilhos. Então, o que é que nós iremos fazer? 38 vezes, eu não sei quantos ladrilhos ela usou, então vezes x tem que dar igual a quantidade da área do banheiro, que a área ela é dada por 5.472 centímetros quadrados. Então, observe que, ó, 38 vezes, aqui é x ao quadrado, certo, pessoal?
38 vezes x ao quadrado, porque aqui quando você multiplicar, você vai encontrar a área desse ladrilho. X vezes x vai dar x ao quadrado. Então, quantos ladrilhos foi usado aí? Então, observe que quando você fizer aqui, resolve como se fosse uma equação normal do primeiro grau. Ó, isola a letra no primeiro membro, que ela já está aqui. Então, vai ficar x ao quadrado. Ela continua com esse quadrado aqui, elevado ao expoente 2. O 38 que está multiplicando vai dividir, então eu tenho 5.472 dividido por 38. Ó, observe uma coisa, x ao quadrado continua sendo x ao quadrado, é igual, quando você dividir isso aqui, você irá encontrar 144, certo? Observe agora uma coisa, a diferença dessa equação para a equação do primeiro grau. Se fosse na equação do primeiro grau, certo? Se fosse só o x aqui não tivesse elevado ao quadrado, o meu resultado seria 144. Mas, como aqui está elevado ao quadrado, aí ó, observe o que é que nós temos que fazer. A gente já sabe que para resolver uma equação, nós usamos as operações inversas. Como eu tinha aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, trabalhei com a divisão. Aqui eu tenho o que? Uma potenciação, certo, pessoal? E a potenciação é o seguinte, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então isso quer dizer que esse 2, ele transforma em raiz quadrada, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, x é igual a raiz quadrada de 144. Só que, quando eu coloco x elevado ao quadrado é igual a 144 no primeiro membro, esse 2 ele passa para o segundo membro em símbolo de raiz. Só que, pessoal, quando eu extraio a raiz de um número, a raiz ele tem dois valores. Aqui eu vou encontrar dois valores para x. Como assim? Ora, x pode ser igual a 12 positivo, eu vou botar até o sinalzinho aqui de mais, que não é obrigatório, certo? Mas eu vou ter que colocar, certo? Então, é igual mais 12, certo? E x é igual a menos 12. Ora, como assim, Tim? Observe, pessoal. Se eu tiver, ó, mais 12 elevado ao quadrado, ou se eu tiver menos 12 elevado ao quadrado, tudo isso é igual a 144, tanto faz ser positivo como negativo. Só que aqui agora, pessoal, tem um detalhe. Ó, eu tenho dois valores para x, positivo ou negativo, mas qual dos dois nós iremos pegar? Observe o seguinte, como a gente está trabalhando com área, e área não existe, como é medida, e medida não existe negativa, então eu suponho o seguinte, esse menos 12 você, certo, despreza ele e minha resposta fica sendo só o 12 positivo, certo? Tranquilo até aí? Pronto. Então, veja só agora, como é que a gente vai fazer aqui os outros exemplos aqui. Então, isso aqui é como se a gente estivesse revisando, certo, pessoal? Aquele conteúdo de equações, certo? E sistema de equações. Então, é muito bom aí vocês estarem atentos, porque a gente já viu isso aqui o ano passado, então a gente vai ter que fazer uma revisão disso aqui. Então, observe o seguinte aqui. Ora, veja só. No exemplo 2 aí, certo? Ele tem aqui, ó. Daqui, exemplo 2 aí, da página 59. Então, veja só o que é que diz aí no exemplo 2. Ó, daqui a 2 anos, o quadrado da idade de Fernanda será igual ao quádruplo de sua idade hoje mais 29. Quantos anos tem Fernanda? Claro. Então, nós não sabemos quantos anos Fernanda tem. Então, a idade de Fernanda, observe aí que essa idade de Fernanda, ela está sendo representada por x, certo? Aí ele diz o seguinte, pessoal, ó, daqui a 2 anos. Então, eu vou ter que acrescentar esses 2 anos aqui. Ó,
Então observe que ele diz, ó, daqui a 2 anos, o quadrado da idade de Fernanda. Então isso aqui, pessoal, eu vou fazer isso, ó, x, que é a idade de Fernanda hoje, que ninguém sabe, acrescentado de 2 anos, certo? Daqui a 2 anos, o quadrado da idade de Fernanda. Então daqui a 2 anos, o quadrado da idade de Fernanda, certo? Será igual, ó, será igual ao quádruplo de sua idade, o quádruplo da sua idade, a idade é x, então o quádruplo vai ser quem? 4x, certo? Mais 29, mais 29, certo, pessoal? Então muito cuidado com isso aqui agora, ó, x mais 2 elevado ao quadrado. Isso aqui, pessoal, ora, se eu tivesse 3 ao quadrado, como é que a gente faz? Não é 3 vezes 3? E tudo que tiver elevado ao quadrado não repete 2 vezes? Então aqui também é a mesma coisa, ó. X mais 2, eu vou repetir que multiplicado por x mais 2. Essa parte do segundo membro, vamos repetir. 4x mais 29. Pronto, isso aqui a gente vai repetir. Essa multiplicação, cuidado, porque aqui, ó, o x, primeiro começa pelo x. X vezes x, então vai dar x ao quadrado, certo? Aí eu pego esse mesmo x e multiplico por 2. Ó, x vezes x e x vezes 2, então vai dar 2x aqui. Observe que você multiplica o primeiro termo com todos os termos lá do segundo parênteses. A mesma coisa você faz com o segundo termo, que é o 2, ó. 2 vezes x, 2x. Aí eu pego 2 vezes 2, é igual a 4, que é igual a 4x mais 29. Então observe o que aconteceu aqui, ó. Só que aqui a gente ainda pode melhorar, certo? O que é que eu posso fazer aqui? Esses 2x eu posso somar, porque aqui eles têm, ó, 2x mais 2x, eles têm a mesma parte literal, ó, certo? 2x mais 2x, então eu vou repetir x ao quadrado. Cuidado para não somar esse x ao quadrado com esses 2x. Por que vocês não podem somar? Porque esse x está elevado ao expoente 2 e esses aqui são elevados ao expoente 1, então eles são diferentes. Essa parte da letra aqui, elas são diferentes, aqui é x ao quadrado e aqui é só x, certo, pessoal? Mais 2x mais 2x vai dar 4x. Esse 4x aqui, ó, pessoal, que está no segundo membro positivo, ele vai vir para cá negativo, então vou encostar aqui no 4x negativo, que é igual, certo? O 29 que ele já está no segundo membro, você vai repetir ele, 29, e esse 4 que está no primeiro membro positivo, ele passa para o segundo negativo. Agora veja só o que vai acontecer aqui, ó. X ao quadrado repete mais uma vez, que só tem ele, certo? 4x positivo eu corto com 4x negativo, que são números opostos, aqui vai dar 0, que é igual 29 menos 4 vai dar quanto? 25, não é isso? 25. E aí a mesma coisa, ó, x ao quadrado. Se x está elevado ao quadrado no primeiro membro, esse expoente 2 ele transforma em raiz e vem para o segundo membro. Então é a mesma coisa fazer, ó, raiz quadrada de 25. Então, dois valores também para x. X é igual a mais 5 ou x é igual a menos 5. Pronto, dois valores foi dado também. Mas observe a pergunta final. Como você está trabalhando com a idade, certo? Com a idade de pessoas, então não existe pessoa com idade negativa. Então isso aqui eu posso descartar e a minha resposta fica sendo, certo? Para x só 5 positivo, certo? Então, a idade aí, certo? Dessa forma, Fernanda tem 5 anos de idade. Então, 5 anos é a idade de Fernanda lá no início, certo? Tranquilo até aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Observe agora aqui o passo a passo aí. Vamos ver aí como é que vai ficar. Então, vamos resolver aí o passo a passo. Então, primeiro, letra A. Certo, pessoal? Aí é a equação do primeiro grau normal. Então, eu tenho 6, que está multiplicando por 2x mais 3, fecha parêntese, é igual a 4x menos 10. Certo? Então, observe o seguinte.
Primeiro, vamos fazer a distributiva da multiplicação. Esse 6, certo? E esse 6, pessoal, quer dizer que multiplica por todo mundo que está dentro do parênteses. Então, ó, 6 vezes 2x vai dar 12x. Esse 6 ele multiplica pelo 3 também. Não só é pelo 2 não. Se multiplicasse só pelo 2, ele não precisaria desse parênteses. Ele não colocaria, eu ia ficar só 6 vezes 2x, certo? Aí eu faço aqui, certo? 6 vezes 3 vai dar 18, que é igual 4x menos 10, certo? Então vamos lá, organizando aqui vai ficar 12x, certo? Letras no primeiro membro, então vai ficar 4x está positivo, ele vem para cá negativo, menos 4x, que é igual, o 10 está negativo no segundo membro, ele vai continuar negativo, menos 10, e o 18 no primeiro membro positivo, ele passa negativo, menos 18. 12x menos 4x vai ser igual a 3x, que é igual, certo? Menos 10 menos 18 vai dar menos 28, certo? X é igual a menos 28 dividido por 3. Isso aqui pode ficar desse jeito mesmo aí, certo? Então observe que em forma de fração ele vai ficar dessa forma aí, certo, pessoal? Então, x é igual a menos 28 sobre 3. Pronto. Então, vamos lá. Na letra B, observe que na letra B, certo? Nós temos aí o seguinte. Veja só. Agora a equação da letra B. B, nós temos 2x, fração aí, viu, pessoal? 2x menos 5 sobre 2 menos 3x é igual a x mais 4 sobre 5. Certo? Então, observe o seguinte. Primeiro passo, colocar o denominador 1 no 3x que não tem, certo? Como aqui nós temos denominadores diferentes, 2, 1 e 5, tira-se o MMC. Tirando o MMC aqui, pessoal, nós iremos encontrar o MMC de 2, 1 e 5, iremos encontrar 10. Muito cuidado aqui agora. Por quê? Observe que quando você tira esse MMC, certo? Esse MMC, esse MMC, ele vai ser o denominador comum de todas essas frações. Então esse 10 ele corresponde ao denominador de todas elas aqui. Então vamos lá. Lembrando que, ó, aqui em cima da primeira fração nós temos dois termos. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dividir, ó, 10 dividido por 2 dá 5, né? Então vamos colocar esse 5 aqui e abrir um parentezinho e colocar o numerador dentro dele. Então repete 2x menos 5, certo? 2x menos 5. Aí, observe agora aqui, ó, 10 dividido por 1 dá 10, certo? Sinalzinho de menos permanece aqui, ó. 10 dividido por 1 dá 10 e 10 vezes 3 dá 30. Então vai ficar 30x, que é igual 10 dividido por 5, a mesma coisa, ó, 2, que multiplico por x mais 4 que está lá em cima. Pronto. Depois que você faz isso aqui, você pode sumir com esse 10 aqui, ele não vai servir mais para nada aí pra gente. E aí, multiplica, certo? 5 vezes 2x, 10x, multiplica por menos 5 também. 5 vezes menos 5 vai dar menos 25. Aí, repete menos 30x, que é igual 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 4 é igual a 8, certo? Pronto, resolvemos as multiplicações. Lembrando, pessoal, que sempre que tiver um número multiplicado por um parênteses, o número que está fora multiplica por todo mundo que está dentro do parênteses. Então, observe que, bora organizar aqui agora. Eu tenho 10x menos 30x. Observe que 2x está positivo,
certo? Lá no segundo membro, então ele vem para cá negativo, menos 2x, que é igual a 8, certo? Repete o 8 que já está no segundo membro, e o 25 que está no primeiro membro negativo, ele vai passar o que? Positivo, mais 25, certo? Então aqui eu faço o seguinte, ó, 10, certo? Aqui são 10 menos 30, que vai dar menos 20, menos 2, certo? Menos 22. Então aqui vai ficar menos 22. Ou seja, se você quiser também, você pode somar os negativos. Menos 30, menos 2, menos 32. Menos 32 mais 10, menos 22x, que é igual a 8 mais 25, vai dar 33. Lembrando que sempre que tiver, certo? A letra negativa multiplica por menos 1. Então aqui vai ficar 22x positivo, 33 que era positivo, ele vai ficar negativo. O 22 que está multiplicando, ele vai passar o que? Dividir. Então vai ficar menos 33 dividido por 22. Lembrando que aqui não vai dar para a gente dividir, mas 33 e 22 pode simplificar por 11. Então vamos dividir aqui por 11. Ou seja, menos, continua, 33 por 11 dá 3, 22 por 11 dá 2. Então 3 meios aí. É o nosso resultado final aí. Certo, pessoal? Então, observe o seguinte aí, certo? Agora vamos ver como é que a gente vai resolver essas equaçõezinhas aqui do segundo grau, certo? Então observe o seguinte, do mesmo jeito que vocês fizerem a resolução de uma equação do primeiro grau, você vai fazer também essas equaçõezinhas aí do segundo, certo? Então veja só aí. No segundo exemplo aí, na letra A, vocês têm aí o seguinte, ó, x ao quadrado menos 81, certo? É igual a 0, certo, pessoal? Então, observe aí o seguinte, ó, x ao quadrado menos 81 é igual a 0. Aí você pode estar se perguntando, como é que eu faço isso? Digamos, se eu não tivesse esse 2 aqui, eu tivesse x menos 81 é igual a 0. Você não iria isolar o x no primeiro membro, passar o 81 do primeiro membro para o segundo membro? A mesma coisa você faz aqui, pessoal. Ó, isola o x ao quadrado no primeiro membro, igual, o 81 está negativo, ele passa positivo. Pronto. Esse 0 aqui a gente não vai precisar dele, que vai ficar 0 mais 81 e vai dar certo. Então tira o 0, bota só o 81 para não fazer confusão. Aí nós já sabemos que quando o x está elevado ao quadrado, ele vem com raiz quadrada para o outro lado aqui, certo? Ou seja, x ao quadrado no primeiro membro, eu vou fazer o que? Extrair a raiz quadrada do segundo membro, ou seja, o expoente 2 ele vira uma raiz. E aí, x é igual a mais 9 ou x é igual a menos 9. Então sempre vai dar esses dois resultados aí, certo? Então, observe que a nossa solução de S aqui, certo? Ela é dada, certo? A ordem aqui não importa. Você pode pegar primeiro o negativo, menos 9 e 9. Então, é a solução para essa equação. Qualquer um dos dois que eu colocar aqui, ele vai dar verdadeiro isso aqui. Digamos, menos 9, certo? Elevado ao quadrado, vai dar 81. 81 menos 81 é igual a 0, certo? Então, qualquer um dos 9 aí que eu colocar, ele vai dar resultado correto aí, certo? Na letra B, observe que na letra B, eu tenho aí a seguinte equação. B, nós temos 10x ao quadrado menos 6x é igual a 3, que multiplico, aí tenho dentro do parênteses 2x ao quadrado menos 1, fecho o parênteses,
certo? E fora do parênteses, aqui nós ainda temos aqui, ó, menos 6x mais 52. Então vamos lá. Ó, vamos ver. Primeiro, vamos resolver as multiplicações. Cuidado com isso aqui, pessoal. Ó, 10x ao quadrado menos 6x. Cuidado para 10x menos 6. Vai dar 4. Pessoal, x ao quadrado é diferente de x, então eu não posso juntar eles dois. Então vamos lá. 10x ao quadrado, certo? Menos 6x. Aqui observe que a gente vai só repetindo. É igual. Observe que aqui a gente vai resolver essa multiplicação. Então, eu tenho, ó, 3 vezes 2x ao quadrado, então vai ficar 6x ao quadrado. E 3 vezes, ó, menos 1 vai dar menos 3. Certo? Esse 3 ele vai multiplicar tanto por 2x ao quadrado quanto pelo 1. Aqui vai repetir menos 6x mais 52. Pronto. Agora vamos organizar isso aqui, colocar as letras aqui. Então, ó, veja só, 10x ao quadrado. Aí você observa onde é que tem mais x ao quadrado aqui, ó. Eu tenho aqui 6x ao quadrado no segundo membro. Observe que x ao quadrado e x ao quadrado agora eles são iguais. Então, eu trago ele aqui junto aqui, ó, menos 6x ao quadrado. Observe que aqui agora não tem mais nenhum x ao quadrado. Aí você vem e coloca menos 6x, que já está aqui pertinho um do outro, certo? Esse 6x que está aqui, ó, no segundo membro negativo, ele vai passar para cá positivo, mais 6x, certo? E aí observe que as letras não tem mais nenhuma a colocar. Então eu tenho aqui, ó, separando o primeiro do segundo membro, é igual. Repete esse menos 3 que já está aqui, mais 52 que já está no segundo membro, e no primeiro membro eu não tenho nenhum número. Então vamos lá. Primeiro passo, ó, 6x negativo com 6x positivo, isso aqui eu posso cancelar. 10x ao quadrado menos 6x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, certo? Que é igual, ó, sinais diferentes. Menos 3 mais 52. Subtrai e conserva o sinal do maior, então 49. Certo? Pronto. Cuidado agora aqui com isso, viu, pessoal? Então, ó, x ao quadrado é igual. O 4 que está multiplicando, ele vai fazer o quê? Dividir. Então vai ficar 49 dividido por 4. Mas eu não posso dividir 49 por 4. Observe que o x está elevado ao quadrado. Se o x está elevado ao quadrado, ele passa aqui, ó, uma raiz aqui, ó, pessoal. Certo? Esse x ao quadrado, ele transforma em raiz lá no segundo membro. Então, se ele está elevado ao quadrado no primeiro membro, ele transforma em raiz para o segundo membro. E aqui você coloca a fraçãozinha do 49, certo? Sobre 4. E aí, x é igual, ó, mais raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. Então, extrai a raiz quadrada do numerador e do denominador. Lembrando que quando for raiz quadrada vai ter dois resultados, o positivo e um negativo. Então vai 7 meios também, certo? Então vai ser mais 7 meios menos 7 meios. Quem vai ser a minha solução, certo? Não tem ordem isso aqui, então eu posso colocar 7 meio positivo primeiro, vírgula, aí menos 7 meios. Então, é a minha solução para essa equação, certo? Tranquilo até aí? Pronto. E observe agora o que vai acontecer aqui nessa letra C, certo? Na letra C, ele diz o seguinte aí, com a equaçãozinha que tem, ó. X ao quadrado mais 16 é igual a 0. Então, veja só. Resolvendo, primeiro vamos isolar a letra aqui, não é isso? Então, x ao quadrado é igual. O 16
Está positivo no primeiro membro, ele vai passar o quê? Negativo para o segundo membro, menos 16. X está elevado ao quadrado, isso quer dizer que vai extrair a raiz quadrada do menos 16. Aí eu pergunto a vocês, será se existe algum número que é elevado ao quadrado? Porque raiz quadrada é um número que é elevado ao quadrado, vai dar esse número aqui. Será se existe algum número que elevado ao quadrado vai dar menos 16? Não existe. Por quê? Se eu pegar menos 4, que pode ser que tenha gente aí achando que vai dar menos 4, e elevar ao quadrado, isso aqui vai dar 16 positivo, certo? Porque vai ser menos 4 vezes menos 4. Se eu pegar mais 4 e elevar ao quadrado, ele também vai dar mais 16 positivo. Então não existe nenhum número que elevado ao quadrado vai dar 16 negativo. Embora alguém estivesse pensando aí que a raiz quadrada de 16 é 4. Então qual vai ser a minha solução? Solução vai ser um conjunto vazio. Eu posso representar ele assim, ou eu posso representar ele assim. Certo, pessoal? Então, essas duas maneiras eu represento um conjunto vazio. Se vocês encontrarem isso aqui, quer dizer conjunto vazio. Então, isso quer dizer que não existe solução nenhuma dentro do conjunto dos números reais, que isso aqui a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais, que elevado ao quadrado vai dar um número negativo. Então, a minha solução ela fica assim, eu posso representar por essas duas soluções aqui. Então, sempre aqui vai ser conjunto vazio, porque não tem solução, certo? Então, observe o seguinte aí, para a gente finalizarmos aí, certo? Então, vai ficar para casa aí, certo, pessoal? Vocês vão fazer a parada obrigatória da página 62 e 63. Então, página, certo? 62 e 63, a parada obrigatória aí, certo? Então vamos lá e mãos à obra aí. Então, tranquilo aí, até a próxima e bom final de semana para vocês.